Menopausa, do ponto de vista da literatura médica, é ficar 12 meses sem menstruação. A literatura mostra que 7 a 8 anos antes da menstruação cessar, você já começa sinais de deficiência hormonal. O que a gente faz para toda mulher que vai fazer reposição hormonal? A gente faz um check-up. Vários conceitos errados precisam ser derrubados. Quanto ao adoecimento pode ser evitado, cardiovascular, massa óssea, Alzheimer, demência, né, perda de densidade mineral óssea, com uma reposição hormonal feita na hora certa, do jeito certo. Tudo que você comprar no sacolão e na feira, você pode comer. Então, hoje, eu diria assim, que uma mulher que restringe açúcar e que come comida natural, comida de sacolão, comida de feira, comida de açougue, está comendo bem. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Voltei aqui para fazer uma live sobre a menopausa. Me pediram muito isso. Eu fiz uma live ao vivo com o Duda, no canal dele, com o Duda, meu filho, no canal Duda Nagli do YouTube, e vi as pessoas me pedindo muito isso. No meu Instagram, a maior sugestão de pauta que eu recebo é sobre a menopausa. Então eu decidi convidar a doutora Cíntia Fonseca, que é ginecologista, que é uma especialista em menopausa. Vou dar um perfilzinho dela. Ela é ginecologista e obstetra, é formada pela Federal de Minas Gerais, tem mestrado em saúde da mulher, é professora, estuda profundamente o climatério e a menopausa, a ginecologia regenerativa e funcional. E eu gravei uma entrevista com ela em julho do ano passado. Falamos sobre a saúde da mulher menopausada, reposição hormonal, várias coisas desse tipo. Mas a gente vai falar de novo e com certeza vai ser de muito bom nível de informação para vocês. A outra coisa que eu queria dizer é que você pode ficar bem à vontade para me dar selo se você quiser. O selo é uma maneira de você fortalecer o meu canal, de dizer, olha, eu gosto do canal dela, dizer para o YouTube, eu gosto do canal dela, eu estou aqui para prestigiar, eu dou força, etc. E eu fico muito honrada com isso, com qualquer valor que você queira dar. Começa baixinho, vai até mais alto. Você pode também ser membro do canal Leda Nagli por R$ 1,99 por mês. Você pode ser um membro apoiador. Fala sério, não é interessante? Então, estou contando com vocês, tá bom? Olha aí a doutora Cíntia, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Muito obrigada por me aguardar, obrigada pela compreensão. Imagina. Ainda mais nesse trânsito louco, né? Que não tem mais cidade sem trânsito, né? Tudo é muito confuso, muito difícil. Mas a gente vai levando, é isso mesmo. Hoje eu passei a tarde vendo que alertas de tempestade. A gente fica tenso com tudo, né? Hoje em dia. Exatamente. Cíntia, eu senti que muita gente me pediu para retomar esse assunto menopausa, climatério, gente, em vários aspectos. Gente que está entrando na menopausa, gente que já está na menopausa, está fazendo reposição hormonal e tem algum tipo de grilo, gente que tirou útero, ovário, etc., e não sabe como é que vai lidar com a menopausa. Então, eu vou deixar você bem à vontade. Vamos começar falando definindo, né, a menopausa. Tem uma data, assim? Não, né? Depende da primeira menstruação? Não. Depende de quê? Olha, na verdade, nós temos, de certa forma, a nossa menopausa programada. Porque o que seria menopausa? Menopausa, do ponto de vista da literatura médica, é ficar 12 meses sem menstruação. E isso significa que a gente não menstrua porque não produzimos mais os hormônios que antes os ovários produziam. Então, é uma falência hormonal. Mas não existe uma relação direta entre a idade da menopausa e a idade da primeira menstruação. A gente tem alguns fatores que interferem nisso, o estilo de vida, a genética, pessoas que passaram por algumas doenças, alguns tratamentos, mas a mulher, a gente nasce de certa forma programada quantas menstruações nós vamos ter ao longo da vida.
E eu ouvi a sua introdução, Leda, e achei muito interessante que muitas pessoas tenham perguntado por esse tema menopausa, porque inevitavelmente todas nós mulheres vamos passar pela menopausa. Os maridos vão ter as suas esposas que vão ter menopausa, você vai ter uma tia, uma prima. Então, passar pela menopausa é uma coisa boa, porque é sinal que a gente está envelhecendo, né? Então, eu fico muito feliz. Então, é um conceito. São 12 meses sem menstruação e isso significa que os ovários não funcionam mais. Agora, o ponto-chave é que as deficiências hormonais, elas não começam, Leda, quando você fica 12 meses sem menstruar. A literatura mostra que 7 a 8 anos antes da menstruação cessar, você já começa sinais de deficiência hormonal. E aí, esses sinais, a gente tem que ficar muito atento, porque você começa a ter mudanças no seu corpo e muitas vezes a gente não pensa que essas mudanças são de um declínio hormonal. Então, por exemplo, eu vou citar 2 exemplos que são as principais queixas no meu consultório. A mulher reclama que ela está ganhando peso, ela reclama que a distribuição de gordura está sendo modificada, então era uma mulher que tinha cintura fina, o quadril largo, e de repente aquela mulher está tendo mais gordura abdominal, isso é um sinal de deficiência hormonal, e a mulher fica mais cansada, mais fadigada, o humor fica diferente, então ela fala, doutora, eu não sou a mesma pessoa. Então, o impacto da deficiência hormonal na vida de uma mulher é um impacto grande e as mulheres ficam diferentes. Então, você tinha mulheres produtivas, dispostas, com boa libido, com boa disposição, com bom humor, e elas ficam cansadas. A autoimagem muda porque o ganho de peso e a mudança de gordura chega. Ela fica mais irritada, perde a paciência, então muda-se muito. Muda-se Interessante bastante. porque cada pessoa, a menopausa exacerba aquele conceito de que cada pessoa é uma pessoa, né? Cada um é Exato. um e cada um tem a sua reação. Eu me lembro que eu perguntei para minha mãe, quando eu entrei na menopausa, como é que ela, como foi a dela. E ela me disse, nem sentir nada. Ela passou em branco, assim, tranquila. E eu não passei tranquila. Aliás, eu não estou tranquila até hoje, que eu faço reposição hormonal. Eu acho que tranquila eu jamais serei, também tem esse detalhe. Mas, por temperamento. Mas, até hoje eu faço reposição hormonal e tenho calores. Eu sou a pessoa que mais sente calor no lugar onde ninguém está sentindo calor, entendeu? Eu já não tenho aquela onda, aquela coisa desagradável que eu vivi muito fazendo programa ao vivo. De repente estava entrevistando uma pessoa e subia aquele calor aqui, aquela coisa aqui, né? Que é desesperador aquilo. E isso é uma coisa bem comum. As minhas amigas se queixam, muita gente que eu conheço se queixa disso. Por Uma que uma coisa, pessoa é tão diferente da outra? Se a gente medir o hormônio com a ginecologista naqueles exames, sei lá, todos que vocês pedem, de sangue, a gente consegue minimizar isso desde 8 anos antes do final da menstruação, por exemplo? pois essa solicitação de exames, ela é necessária e ela inclusive cria uma referência, mas a decisão do tratamento pela reposição hormonal, que é o que de fato mais tem impacto positivo no tratamento, ele vem pela clínica. A medicina tem um ditado que eu costumava falar com os meus alunos, que a clínica é soberana. Então, por exemplo, uma mulher que está com fogacho, 80% das mulheres têm fogachos e uma porcentagem grande delas continuam a ter fogachos 10 a 15 anos após a menopausa. Então, 80% das mulheres vão ter esses sintomas. Tem mulheres que têm sintomas brandos e tem mulheres que têm sintomas mais intensos, mais constrangedores. Agora, Leda, uma coisa que a gente precisa ficar atento nessa diferenciação entre o grau de sintoma de uma paciente e outra é que o fato de não ter fogacho não significa que você sofre um impacto da menopausa. Então, por exemplo,
Hoje a gente sabe que a nossa longevidade está relacionada à quantidade de massa muscular que nós temos e à quantidade de massa óssea. E uma coisa que acontece após a menopausa de maneira mais impactante é perda de músculo, a sarcopenia, e a perda de densidade mineral óssea, a osteopenia e a osteoporose. Então, às vezes, você não sente nada, mas você está com um osso menos denso, você está com menos musculatura, e aí depois, com 60 anos, você tem uma queda e tem uma fratura de quadril, sendo que você poderia ter evitado esse problema se você tivesse olhado para os seus hormônios, porque a osteopenia, a osteoporose é uma condição evitável. Seja membro apoiador do canal Leda Nagli, custa R$ 1,99 por mês e você me ajuda a comemorar os 50 anos de jornalismo e a ter mais e mais entrevistas para você assistir. Clica no botão aqui embaixo para se tornar membro e saber mais detalhes. Valeu? Até lá! Então, quando você tem um estilo de vida legal, faz a reposição hormonal, faz o exercício físico, você vai estar atuando preventivamente. Então, nesse sentido, fazer exames é muito importante, porque você vai ao médico, faz as dosagens, faz os exames de imagem, e ainda que alguns sintomas você não tenha, você tem a capacidade de intervir preventivamente. E, na verdade, todo médico deveria ter esse cuidado de tratar da saúde e não tratar da doença. Então, hoje eu tenho essa preocupação com a mulher na menopausa, né? E eu direcionei toda a minha vida para menopausa e climatério. Você disse aí no começo que eu sou ginecologista e obstetra, e agora faço uma ressalva, não sou obstetra mais. Sou apenas ginecologista. Eu trabalhei como obstetra quase 20 anos, fiz muitos partos, mas graças a Deus a maturidade do meu consultório e a esse olhar de enxergar que as mulheres maduras precisam de cuidado, eu já não atendo as gestantes, já não faço mais partos. Eu cuido apenas... Seu foco hoje é a saúde da mulher, né? A saúde da mulher, e especialmente a mulher na menopausa e no climatério. Então, essa mulher que sofre com a deficiência hormonal. E o que você recomenda, certamente, a reposição hormonal, né? Sem dúvida, Leda, existiu-se infelizmente, estudos científicos mal feitos, feitos com hormônios inadequados para a mulher. E logo quando eu me formei em 2002, tinha acabado de sair, estava saindo um grande estudo na literatura médica que foi o WHI, que foi um estudo conduzido com mulheres selecionadas de maneira inadequada. Eles usavam na reposição estrogênios equinos conjugados, então eram hormônios sintéticos de éguas prenhas, e esse trabalho, ele teve um impacto muito grande na comunidade médica, e depois que ele foi lançado, a reposição hormonal ficou muito prejudicada, né? Graças a Deus, atualmente, novos trabalhos foram feitos, a gente faz a reposição hormonal com hormônios naturais bioidênticos, então o hormônio que você vai prescrever para paciente não é um hormônio sintético, é aquele mesmo hormônio com a mesma estrutura molecular do hormônio que ela produzia anteriormente quando ela é jovem. Então, esses hormônios naturais, com a mesma composição dos hormônios que fabricávamos antes, eles são muito mais seguros, eles têm um impacto metabólico, um impacto na saúde diferente. Então, hoje, a gente tem contraindicações para reposição hormonal. Então, o câncer de mama ainda é uma contraindicação. Depois a gente pode falar um pouquinho disso, porque existem novos trabalhos falando que, inclusive, a reposição hormonal é benéfica para mulheres que já tiveram câncer. Existe a doença cerebrovascular ativa, que é você ter um AVC, um infarto naquele momento. Você tem uma trombose ativa, doença hepática grave também é uma contraindicação. Mas o que a gente faz para toda mulher
que vai fazer reposição hormonal? A gente faz um check-up. Então, a gente olha a função hepática, a função cardiovascular, a gente olha o histórico dessa paciente e vários mitos foram quebrados. Então, por exemplo, a reposição hormonal de estradiol e de testosterona através de cremes transdérmicos, elas não têm efeito trombogênico. Pelo contrário, tem um efeito até protetor, protegem contra a trombose. Então, eu diria assim que vários conceitos errados precisam ser derrubados. Porque uma coisa que eu vejo chegar no consultório e que eu fico triste é a paciente que tem queixa, que tem sintoma, procura um profissional e ela fala assim, você não pode. Você não pode porque a sua mãe teve câncer de mama. História de câncer de mama na família, na mãe, não é uma contraindicação. Ah, não. Não é. Houve um tempo que se dizia isso. Houve um tempo que se dizia isso. E, na verdade, Leda, até hoje a gente tem alguns, até colegas médicos, que você recebe uma mulher, né, sofrendo com ondas de calor, sofrendo com baixa libido, com fadiga. Nossa, quantas mulheres estão assim, exaustas, fadigadas, perdendo a sua produtividade, com ressecamento vaginal, com dificuldade de ter uma relação sexual, com perda. Existe um sintoma chamado brain fog, que você tem um apagão, você desliga, você perde a memória, você fala assim, o que eu vim fazer aqui? Mas eu ia falar uma coisa. Então, esse sintoma é uma deficiência hormonal. Então, você vê uma mulher com uma série de queixas, vai num colega médico, em um colega ginecologista, e ele fala assim, mas você já tem 50 anos, você está querendo namorar agora? Não, você tem que aceitar, já passou, você já ficou velha. Então, ainda temos isso. Ainda temos. Oi, pessoal. Passei aqui para falar do Sexteto Ledanag, do Sexteto de Suplementos da Doctors First. Ômega 3, melatonina, coenzima Q10, K2, magnésio e cúrcuma. Cupom LEDA5, não vai esquecer. E use também a promoção que estiver em vigor no site. Vem comigo, Doctors First. Estou te esperando. Os implantes subcutâneos são melhores que os cremes e o gel? Leda, eu acho que né? são diferentes. O que eu tenho em mente? Os implantes, eles são uma via de se fazer a reposição hormonal. Então, nós temos a via oral. Para progesterona, por exemplo, é minha via predileta. Nós podemos usar oral ou vaginal. O estradiol e a testosterona, você usa pela via periférica, que é transdérmica. Então, o implante, ele é como o transdérmico, ele é uma via periférica. Você pode usar também o estradiol oral, tem alguns trabalhos falando disso, mas a gente evita a passagem hepática, intestinal, porque tem mais riscos, mais efeitos colaterais. Mas o creme que a gente passa na parte interna da coxa, né? Isso, é melhor? É o melhor? Eu diria que é a minha primeira opção. Então, é o melhor. A gente passa na parte interna da coxa, atrás do joelho, naquela região do peito do pé, podemos passar assim nos flancos. A gente evita de passar os hormônios da cintura para cima, próximo às mamas ou próximo às axilas, para não ter uma drenagem, uma absorção muito próxima da mama. Mas em relação aos implantes, a gente tem uma questão que a literatura médica que fala isso, aproximadamente 20% das mulheres não respondem aos transdérmicos. Então, a paciente chega, você passa um transdérmico, ela, doutora, não melhorei. Aí você aumenta a dose, doutora, não melhorei. Aí você fala assim, é a manipulação. Manipula, não melhorei. Hoje eu atendi uma paciente assim, uma paciente que pela 4ª vez eu coloquei implantes nela. E aí eu falo para os meus pacientes, olha, eu não estou aqui para colocar implantes, eu estou aqui para decidir o melhor meio de fazer a sua reposição. Para algumas pacientes, de modo selecionado, o implante acaba sendo a melhor opção.
mas é só uma via. E assim, sempre com muito cuidado, né, Leda? A paciente vem para colocar um implante com mamografia, com ultrassom, eu examino, colho o Papa Nicolau, a gente olha toda a função hepática, função renal, função metabólica, tireoide, olha as vitaminas. Então, a reposição hormonal, ela é uma das ferramentas que a mulher tem para tratar esses sinais e sintomas, e é uma das ferramentas mais eficazes, mas sempre com muita responsabilidade que a gente propõe um tratamento com implante. Porque você coloca um implante. Como é que coloca o implante? Eu sei que essa pergunta é muito louca de fazer, mas eu não sei. Eu suponho que muita gente não sabe, né? É, Eu que estou é, entrevistando há anos as pessoas, não sei como é que coloca o implante, eu acho que muita gente não deve saber. Então, vou te fazer essa vou, pergunta. vou descrever de uma maneira bem simples. Uhum. Então, os implantes eles são colocados no glúteo, ali naquela marca do biquíni, na região um pouquinho mais alta. E o que que você faz? Você limpa a pele, faz uma antisepsia e depois você faz uma anestesia. Uma vez que a pele está anestesiada, você vai fazer uma pequena incisão de mais ou menos uns 2 ou 3 milímetros. E o implante, ele tem como se fosse uma agulha grossa, que o implante entra dentro da agulha. E aí você perfura a pele com essa agulha e empurra o implante para debaixo da pele. Alguns tipos de agulha ou de trocáter você nem precisa dar ponto, porque a incisão é tão pequena que o simples fato de você fazer uma oclusão, aquilo já fecha sozinho. E se você já tem trocáter, né, que são agulhas de incisão maiores, que tem de 3, de 4 milímetros, você dá um pequeno pontinho para fechar a pele. Então, limpeza da pele, anestesia, um furinho, coloca com uma agulha especial e fecha. Geralmente eu gasto uns 15 minutos para colocar um implante. É um procedimento simples, mas tem complicações. Então, quando você coloca um implante, se você não tomar cuidado, você pode ter uma infecção no local. E como o implante perfura ali a pele, o subcutâneo, pode formar um hematoma. Se você não colocar um implante bem colocado, ou se você tiver uma reação, o implante pode sair do lugar e você pode não ficar satisfeito com aquele efeito e dependendo do tipo de implante, não tem como tirar. Então tem que se pensar bem. Posso falar os tipos de implante? Pode, claro, deve. Você tem dois Vou tipos de explorar implante. você nessa aula. Você tem dois tipos de implante. Tem um implante que a gente chama de absorvível, que é o pellet. Esses implantes não são retiráveis, então você os coloca debaixo da pele, eles são absorvidos pelo corpo com o tempo, e aí eles duram mais ou menos 6 meses. E você tem um outro tipo de implante que é chamado implante silástico. O implante silástico, você tem um invólucro de silicone ali na medicação, e esse invólucro de silicone, ele oferece uma barreira à liberação do implante, então ele tem uma liberação mais controlada. Na reposição hormonal, os implantes de silástico, eles têm duração de 12 meses, e eles podem ser retirados. Então, por exemplo, se você colocou um implante silástico para fazer uma reposição hormonal, e não ficou satisfeita, ou no meio desse tratamento descobriu uma lesão na mama e o médico recomendou que retirasse. Você pode ir lá fazer uma pequena incisão e retirar esse implante. Outro implante você não retira. Você tem que esperar o efeito acabar. Qual a grande importância para o médico que coloca e assume essa responsabilidade? Você tem que escolher bem o paciente que você decide colocar um implante. Porque o creme, você está passando o creme, descobre algum problema, Parou você de para de passar. usar. Então é esse detalhe. E a mulher que não pode colocar, quer dizer, você falou da função hepática, né? As Uhum. pessoas que têm problemas para colocar o implante. E tem gente que tem esse mesmo tipo de problema hepático, cardiológico e tal. Serve também para os cremes?
Também, na verdade, Oleda, é a Porque é o doença... creme mais um comprimido, não é isso? Isso, na verdade a gente tem... Quer dizer, é, a reposição hormonal tradicional, isso, né? É é, um creme entre a coxa ou atrás do joelho, mais o comprimidinho. é porque, na verdade, é o seguinte, toda reposição hormonal, ela deve ser individualizada. Esse comprimido que você está falando é a progesterona. A progesterona, nós temos duas vias estabelecidas para ela, a via oral e a via vaginal. Qual a função principal da progesterona numa reposição hormonal? Proteger o endométrio. Nós só temos proteção endometrial com a via oral ou a via vaginal. A via transdérmica não tem uma proteção endometrial boa. Existe aí alguns colegas que brigam com isso, mas a última revisão da literatura mostrou que progesterona faz vaginal ou oral. Então, esse é um dos componentes da reposição. Por exemplo, uma mulher jovem, ali com 40 e poucos anos, que tem irregularidades menstruais, que é o primeiro sintoma da menopausa, do climatério, às vezes precisa apenas de progesterona. Ela não precisa do estradiol ainda, e ela não precisa da testosterona ainda. Então, a progesterona é sempre vaginal ou oral. E os outros dois, que são a testosterona e o estradiol, eu tenho preferência pela via transdérmica, porque é uma via periférica, é uma via mais segura, que não causa trombose. Mas eu já tive pacientes que passou o creme várias vezes, não teve resposta, voltou para o oral e depois falou, doutora, não quero usar oral, quero colocar um implante, colocou o implante, porque você tem vias. E uma coisa que eu costumo dizer é que você não está presa a uma via. Você pode usar um implante, pode usar um creme, pode usar oral. Cada momento da sua vida, de acordo com os seus sintomas, com os seus recursos, com a sua disponibilidade, você vai escolher uma via. Então, por exemplo, eu tenho pacientes que falam assim, doutora, agora eu vou viajar, vou ficar um mês fora, e esses cremes, eles me atrapalham muito, eu tenho muita vontade de experimentar um implante, o que que você acha? Eu falo, olha, você está adaptada à reposição, a gente já conhece os efeitos benéficos para você. Você quer experimentar essa via? Vamos fazer. A gente tem fórmulas que a gente calcula a dose do implante de acordo com a dose do transdérmico. Você faz um implante com dose semelhante ao creme e passa para o paciente. Então, na Mas eu, como verdade, sou uma pessoa conservadora, não faria isso indo passar um mês fora. Faria isso na minha casa, né? Porque aí eu tenho recurso para te achar, já que eu sou sua paciente, né? A sua paciente, estou falando como se eu fosse sua paciente, né? A exatamente. pessoa vai lá e fala, olha, pelo amor de Deus, doutora Cíntia, resolve isso. Ela está aqui, ela está aí em Belo Horizonte, perto de você, ou numa cidade perto de Belo Horizonte. É, Agora, se ela viaja, sei lá, para Tailândia e resolve ir com implante, eu acho um risco, né? e isso, na verdade, depende muito do perfil, porque a paciente às vezes esquece, às vezes ela não tem uma adesão muito boa. A gente tem que personalizar, sabe, Leda? Virar, às vezes, por exemplo, hoje eu fui prescrever para uma paciente alguns suplementos e eu perguntei para ela assim: qual é a sua facilidade para tomar essas cápsulas, para tomar essas pílulas? Como que você percebe? Porque às vezes o paciente tem dificuldade para engolir uma cápsula, às vezes ele tem sensação desagradável com um creme na pele, às vezes ele é um paciente indisciplinado que vai esquecer. Então você tem que perguntar para ele, o que que você acha que seria melhor? Ele tem que participar dessa decisão. E essa Olha, suplementação você faz com o quê? Magnésio, ômega 3? O que que você propõe como suplementação básica para essa mulher que está na menopausa? olha, Leda, eu diria que a mulher que está na menopausa, e de uma maneira geral, assim, ômega é um suplemento muito seguro, tem uma ação anti-inflamatória, é bom para o funcionamento do cérebro. Então, ômega, de modo geral, eu sempre recomendo. Para a mulher que está na reposição, na verdade, para toda a saúde da mulher, para a gestante, a vitamina D,
eu sempre peço nos exames, então é fundamental que ou você tome muito sol, ou você suplemente a vitamina D. A vitamina B12 também é fundamental, porque a vitamina B12 ela está relacionada com a nossa memória, com a nossa força de contração muscular. Então, muitas pessoas têm sintomas de fraqueza, de perda de memória, às vezes de até alterações psiquiátricas por B12 muito baixo. Então, é importante ter uma reserva de ferro boa. Mas tem também uma história de que B12 engorda, né? Não, quem engorda é o açúcar mesmo. Eu acho que a farinha, e de preferência juntos, né? É, Com a não é a gordura. E B12. virou sorvete, virou torta, virou bolo, essas coisas. É E isso que aí, engorda, não é a em, B12. em Mas relação tem aos suplementos, essa lenda. mas não tem. A B12 de fato piora a pele de algumas pacientes. Ela pode causar acne. Tá. Então, isso é que de fato a B12 pode causar. Ela Você pode causar não acne na mudou de pele. lugar. Mas Então, a gente foi recapitulando: ômega 3, o vitamina ômega, B12, a, a, D3. a D e a reserva de ferro. Como suplementos que independem dos exames, eu acho o magnésio muito interessante. A coenzima Q10 também tem uma função antioxidante e cardiovascular, que também eu acho interessante. E os outros suplementos, Leda, eu vou prescrevendo ali de acordo com os sintomas do paciente. Com Então, os por exames, exemplo, né? por exemplo, eu sou uma mulher menopausada e eu tenho dor articular. Eu uso cúrcuma, porque a cúrcuma tem uma ação anti-inflamatória. Mas às vezes uma paciente que não tem dor articular, que alimenta bem, que não tem essa queixa, às vezes ela não precisa. Então, assim, eu não gosto dessa coisa de passar todos os suplementos para Para todos os todo mundo. pacientes. Por quê? Eu percebo que uma das coisas mais importantes é a adesão. Então, ontem eu atendi uma paciente, até uma colega, uma médica pediatra, e ela veio de um outro colega para mim e ela falou assim: doutora, eu tô tomando tanta coisa, eu tô assim com dificuldade de engolir e é muita cápsula e eu olho para aquelas cápsulas, eu não tenho vontade de tomar, eu queria tomar só o que eu preciso. Então é uma paciente que eu falei assim: ó, então vamos esperar os seus exames chegar e vamos usar só o que você precisa. Então, eu acho que é importante, Leda, o médico ter aquele olhar assim, o que aquele paciente precisa e daquilo que você propõe, o que ele consegue fazer. Porque ele tem que. O que faz o tratamento dar certo é a aderência ao tratamento. Eu posso te passar uma receita maravilhosa com as melhores coisas e Se você você não usa não para tomar, nada. Exatamente. Então, eu acho que, assim, individualizar é muito importante. é verdade. Tudo individualizado é melhor, né? Tudo. Mais Então, eficiente. você vai Eficiente. passar o suplemento de acordo com os exames daquela paciente, de acordo com as queixas dela, de acordo com o estilo de vida. Então, eu tenho pacientes que fazem uma caminhada, eu tenho pacientes que são maratonistas, triatletas. Então, eu não posso dar um suplemento para uma moça que é uma maratonista, que corre, nada, pedala, o mesmo para uma pessoa, eu faço uma caminhada 3 vezes por semana. É diferente, né? Mudou muito a pessoa, o organismo, com todas essas interferências do meio ambiente, da vida moderna, do estresse, de tudo que aconteceu na vida da gente nos últimos 30, 40 anos, mudou muito mudaram muito as queixas da menopausa ou não? Elas são como eram antigamente? Olha, essa é uma pergunta interessante porque eu vejo que essas mudanças no estilo de vida da sociedade, infelizmente, fez a sociedade adoecer, né? Então, a gente tem muito mais morte por doença cardiovascular, a gente tem muito mais morte por câncer, a gente tem mais questões associadas aí à hipertensão. Então, a sociedade A adoeceu própria com saúde essa. mental, né? É,
para a saúde mental, bem lembrado. Então, eu percebo que a sociedade teve um adoecimento importante. O que a gente observa em termos de impacto na vida hormonal, eu não tenho isso numericamente registrado, mas existem literaturas que falam isso, é que as meninas têm menstruado cada vez mais cedo, né, por exposição a uma alimentação inadequada, sedentarismo, mesmo em crianças, uso de disruptores endócrinos, então, assim, pesticidas, aqueles né, plásticos que você coloca para aquecer a comida no micro-ondas, tudo isso é um disruptor endócrino, então isso prejudica a saúde feminina. Você tem também cada vez menopausas mais precoces. Então, antigamente a gente tinha uma média de menopausa aí 50, 51 anos, baixou para 48. Hoje em dia a gente já aceita uma menopausa como normal após 45 anos. Então, isso é o que eu observo. E o que eu observo em relação a esse adoecimento geral e a deficiência hormonal? Eu vejo o quanto as pessoas, as mulheres no caso, que eu sou ginecologista, só atendo mulheres, quanto o adoecimento pode ser evitado cardiovascular, massa óssea, Alzheimer, demência, né, perda de densidade mineral óssea com uma reposição hormonal feita na hora certa, do jeito certo. Então, meu entendimento nessa questão assim de adoecimento com a questão do tempo é você fazer as intervenções na hora certa para evitar a doença. Muito bom. E tem alguma alimentação que pode evitar a doença, pode, sei lá, trabalhar a favor desses calores, desses males da menopausa, se a gente chamar assim, ou desses efeitos, né, para não falar males, falar efeitos da menopausa? Eu estou lendo um livro, Leda, infelizmente não consegui terminar, chama The Menopause Reset. É um livro muito interessante de uma ginecologista americana. E ela fala que a raiz dos problemas relacionados aí às questões hormonais e às questões metabólicas da mulher está relacionada à insulina. Então, toda alimentação que você tiver, que você tenha um efeito para diminuir a resistência à insulina, você é uma alimentação favorável para a sua saúde. E como que você faz isso? Restringindo os carboidratos, restringindo o açúcar. Então, em termos de alimentação, não se mudou muito. Você tem que ter uma alimentação de baixo carboidrato, que você ajuda na resistência à insulina, e aí você, diminuindo a resistência à insulina, você tem melhor saúde cardiovascular, você tem melhor saúde hormonal, você tem facilidade para perda de peso. Então, a alimentação é uma alimentação com restrição de açúcar e aquela alimentação. Eu atendi uma paciente da minha família e eu virei para ela e falei assim, não vou te passar dieta. Eu vou te passar uma alimentação seguinte, você só vai comer comida. Tudo que tiver na feira, tudo que tiver no sacolão e que tiver no açougue. Vou te dar um exemplo. Quero comer pão de queijo. Mas pão de queijo é feito com óleo de soja, né? Então não pode. Eu quero fazer um estrogonofe. É feito com creme de leite de caixinha, então não pode. Mas tudo que for, abobrinha, chuchu, couve, repolho, alface, tomate, tudo que você comprar, bacon, ovos, tudo que você comprar no sacolão e na feira, você pode comer. Então hoje, eu diria assim, que uma mulher que restringe açúcar e que come comida natural, comida de sacolão, comida de feira, comida de açougue, está comendo bem. Só que isso é difícil, né, Leita? Muito difícil. É difícil. E você falou numa coisa perigosíssima, que é o pão de queijo. Somos mineiras, afinal. Tirar o pão de queijo é mortal. Eu como um pão de queijo, assim, umas 2 a 3 vezes por semana. Mas eu como como 2. E como com uma fatia de queijo dentro, bem grande, para aumentar a gordura e a proteína, para ficar mais saciado.
Oi, pessoal, passei aqui para falar do sexteto Ledanag, do sexteto de suplementos da Doctors First. Ômega 3, melatonina, coenzima Q10, K2, magnésio e cúrcuma. Cupom LEDA5, não vai esquecer. E use também a promoção que estiver em vigor no site. Vem comigo, Doctors First. Estou te esperando. Esse é o macete, aumentar a proteína e associar a proteína ao carboidrato sempre, né? Isso, por exemplo, se for comer um doce, disparar a insulina. comer depois do almoço, porque aí você comeu a gordura, a proteína, o doce entra melhor ali. Ah, o doce sempre depois da refeição, como era antigamente a sobremesa. Exatamente. Então, por exemplo, assim, se você vai escolher comer um doce, se dá esse prazer, o melhor é que você coma o doce depois da ingestão de gordura e proteína, porque esse doce é absorvido de uma maneira melhor e tem menos impacto glicêmico. Então, é uma forma mais saudável de comer um docinho é ali depois do almoço, que você comeu uma carne, comeu gordura. E a fruta? Então, Leda, fruta é o Se seguinte... você tirar o queijo e a fruta, aí tá doce, né? A fruta é o seguinte, infelizmente, as frutas que nós temos hoje em dia não são aquelas frutas. Eu que, por exemplo, sou de Patos de Minas, ia lá na roça, na fazenda da minha família, subia num pé de manga, pegava uma manguinha, descascava ali no pé e comia uma manga. Hoje você tem aquela manga palmer, aquela manga, né, transgênica, enorme, doce, por açúcar. Então, as frutas foram modificadas com engenharia genética. Eu diria assim, uma pessoa saudável, que não é diabética, que faz exercício físico, ela pode comer a fruta. Agora, quem está doente, quem tem resistência à insulina, tem que selecionar. Então, não dá para comer uma manga, uma banana e uma laranja. Tem que ir ali no coco, no abacate, no morango, que são frutas com menos açúcar. Mas e comer a laranja propriamente, porque ajuda muito no trato intestinal, né? A laranja é muito diferente de você comer a fruta e de você tomar o suco. Então, por exemplo, não, comer a laranja ajuda muito. É muito diferente, mas assim, para algumas pessoas, a laranja é uma fruta saudável. Para algumas pessoas que estão com resistência à insulina pré-diabética, é uma fruta que tem uma carga glicêmica alta e deve ser evitada. Então, não é um... Pode entrar no lugar da sobremesa? Pode, eu diria que sim. Mas comedidamente, né? Você não pode chupar 3 laranjas todos os dias depois do almoço. Restringir a quantidade também é importante. Importante. Valeu, Cíntia. Muito obrigada. Ô, Leda, foi uma honra estar aqui com pela você. Sua generosidade, disponibilidade, acho que foi muito útil. E como vai ficar aqui no Instagram e depois vai para amanhã depois para o meu canal do YouTube, então acho que todo mundo vai poder acessar e se informar. Muito obrigada, foi uma honra estar aqui com você, sou sua fã, te admiro, acho o seu trabalho incrível e me sinto muito honrada de poder contribuir aí para a saúde das mulheres. Nossa. Muito obrigada, viu? Eu fico honrada com a sua generosidade e disponibilidade. Muito obrigada. Um beijo, querida. Tchau, tchau. Que bom que você veio até aqui, que você assistiu as entrevistas. Agora eu vou te pedir para curtir, para compartilhar, para avisar para os amigos. Enfim, para curtir junto comigo meus 50 anos de jornalismo e se tornar membro apoiador do canal Ledanag. R$ 1,99 por mês. Não é muito, né? Mas é muito sim, porque é o seu apoio, é a sua presença, é a sua força nesses 50 anos e nesse canal. Tô te esperando lá, valeu? É só apertar o botão aqui embaixo, ó, e se tornar membro. É rapidinho.